mulheres lindas e abençoadas, aqui é a Simone do Grupo Proverbiando. Jamais se esqueça do quanto você é importante, é especial e amada pelo Senhor. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa leitura, João capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 41, que diz assim: Então os judeus começaram a murmurar contra ele, porque tinha dito, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, este não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que agora ele diz, desci do céu? Jesus respondeu, não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Este já viu o Pai. Uau! Nós vemos aqui então uma conversa entre Jesus e aquelas pessoas, e eles olhavam para Jesus ali e não acreditavam, porque eles conheciam Jesus, talvez de onde eles moravam, e eles questionavam como que ele pode dizer que ele desceu do céu. Se a gente conhece o pai, conhece a mãe dele, ele é Jesus, nós conhecemos ele, como pode ser? Sabe? Nós podemos trazer isso para nós em tantas questões, né? Na nossa vida mesmo, às vezes você olha para você e acha que você não pode fazer aquilo que Deus tem te chamado para fazer. E talvez as pessoas questionam, mas quem é você para fazer isso? Quem é você para sonhar com isso? E sabe, nós precisamos caminhar com Jesus e crer nele, de verdade, para fazer as obras que ele quer que a gente faça. O que Jesus está ensinando aqui é que, independentemente do que os outros pensam, nós somos aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Independente daquilo que as pessoas estavam ali falando para ele, murmurando entre si, comentando entre si, ele sabia da identidade dele, ele sabia quem ele era em Deus. E ele continuou insistindo e falando, porque ele era o Filho de Deus e ele é Jesus, aquele que veio nos salvar, né? Então, ele falava o tempo todo isso. O versículo 46, ele terminou dizendo, não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. E este já viu o Pai, ou seja, ele estava falando dele mesmo. Versículo 47 vai dizer, em verdade, lhes digo que quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então Jesus fala ali para aqueles homens: eu sou o pão da vida. Quem crê em mim vai ter a vida eterna. Sabe? Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu. E crer em Jesus é confiar de verdade. É isso que ele está falando aqui para nós. Nós precisamos confiar de verdade. O que é confiar? Uma criança que às vezes está no alto, se o pai chega ali para ela, estende os braços e ela confia nesse pai, ela se joga nele. Aí vamos supor, o pai é forte e ela está no alto e o pai estende os braços e diz, filho, pode pular. Papai é forte. Você acredita que o papai é forte? E a criança diz, sim, eu acredito. Então vem. Não, eu não vou. Porque ela acredita que o pai é forte, mas ela não tem uma confiança suficiente para se jogar nos braços dele. Ela não confia. Ela acredita, ela sabe que ele é o pai, que ele é forte o suficiente, mas ela não confia o suficiente para se entregar. Esse é o crer que nós precisamos. Nós precisamos crer em Jesus ao ponto de nos jogar nele. Sabe, você precisa crer em Jesus ao ponto de se jogar nele.
se jogar em Cristo, sabe? Não tenha medo do que pode acontecer, confia, creia nele. Ele está com os braços abertos para te segurar. Amém? E o que é esse comer? Versículo 52 diz: Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: Como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? E Jesus começa a explicar ali para eles. Nós vamos terminar essa parte no próximo devocional para não ficar um áudio muito grande. Mas entenda que o comer, né, da carne de Jesus, como ele está falando aqui, no versículo 53, Jesus responde para eles: em verdade lhes digo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem do seu sangue, não terão a vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. E o que é esse comer, né, de Jesus? É o Evangelho, é o comer do Evangelho. Toda a nossa confiança, a nossa satisfação está na cruz. E nós precisamos comer dele todos os dias. Nós precisamos nos alimentar dele todos os dias. Nós precisamos nos satisfazer na cruz de Cristo. Sabe? Nos lançar, nos jogar sem medo de cair. Porque nele nós permanecemos e nele nós nos movemos e é nele que nós temos a vida eterna. É isso que nós precisamos crer. É essa a palavra do Senhor para nós, queridas. Que ao invés de murmurar, de questionar, a gente possa se jogar aos braços do Senhor. Crer nele o suficiente para parar de questionar e simplesmente caminhar com ele. Amém? Essa é a palavra do Senhor para nós. Que nós não venhamos murmurar, nem questionar, nem reclamar, mas que a gente venha se jogar em Cristo, nos satisfazendo nele, do Evangelho, da cruz, daquilo que é realmente a comida que nós precisamos comer. Amém? Senhor, eu abençoo essa mulher que está ouvindo essa palavra, que está crendo no Senhor e que está te pedindo confiança suficiente para se jogar aos seus braços. Que o Senhor derrame graça e que ela conheça o Senhor, que é o pão da vida, e que isso seja suficiente para ela. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu te abençoo com essa palavra. Em nome de Jesus.